Oi, eu sou a Bia, eu trabalho como web namorada e nesse canal eu falo sobre como a minha vivência trabalhando na área e sendo eu também, me reconhecendo como mulher na sociedade. Esses dias eu tava com meus amigos em um luau e a gente tava conversando e meu amigo falou assim: Ai, deve ser fácil. Eu não me lembro muito bem, mas querendo dizer que só porque eu trabalho nessa área, é uma área muito fácil de conseguir dinheiro e nem precisa trabalhar tanto. Aí eu expliquei pra ele que não era bem assim. Se você não trabalhar, você não vai ter dinheiro. E normalmente quem mais ganha é a mais louca de maratonar, entendeu? O valor dos equipamentos, saber como se comunicar muito bem, saber conversar em todas as plataformas, em todos os lugares, não é para qualquer uma, entendeu? E é realmente cansativo, por mais que é divertido na maior parte do tempo. Mas é cansativo pra caramba. No meu dia a dia eu fico mais de 5, 6 horas em gravação. Às vezes eu respondo o chat o tempo todo, quase. Só quando eu pego e falo assim, ah não, hoje eu vou ficar com os meus amigos, aí eu não respondo. Sério, quem é meu assinante sabe que sempre fica ali online o tempo inteiro. E é eu mesma que fico ali respondendo, então exerce um bom tempo, sim. E tem cliente que a gente não gosta. Então, tem alguns que são chatos no começo e depois você começa a gostar. Tem outros que são super legais no começo e depois você deixa de gostar. Mas quando eu não gosto mesmo, nem atendo. Às vezes eu tenho mais de 10 chats em aberto e eu tenho que saber conversar com todo mundo e dar total atenção. E ainda lembro do que cada um fez comigo. É impressionante. Já tô didática nessa área. Fora que não é simplesmente gravar, né? Às vezes eu tenho que ficar numa posição por muito tempo. Eu fico com meu joelho machucado, eu fico com as minhas costas doloridas. Porque você imagina o tempo que é ficar dançando, ficar mexendo os quadris, ficar alongando as pernas. Gente, eu saio do trabalho acabada. Eu tenho que receber massagem umas 2, 3 vezes na semana pra aguentar. Tá vendo? Essa é uma dificuldade que você não imaginou. Eu preciso muito do meu Pilates. Eu vou começar a cobrar uma taxa pra começar a ir no Pilates mais vezes. E não tem essa de, ai, é porque é feriado. Tem vezes que eu realmente fico só conversando lá no chat, eu fico online sempre. Porque Natal, Ano Novo, gente, eu tenho que dar Feliz Natal, Feliz Ano Novo pra tanta gente que eu gosto. Sim, às vezes a gente fica passando Natal e Ano Novo juntos ali no chat. Eu vivo ali a minha vida também. E é bom você também mostrar que eu sou uma pessoa, tá? Porque normalmente tem cliente que fica lá conversando comigo por tempos e depois esquece que eu sou um ser humano. Ah, e para cliente que me trata bem, e depois de vários chats e seu dinheiro ter acabado, vem me tratar mal, quando você voltar eu não vou mais te responder, tá? Porque homens, no meu só entra educado, no meu chat só converso com homens educados. Ninguém conhece que é por conta do nosso trabalho que os homens estão sem educação. Porque no meu chat só entra homem educado para conversar comigo. A não ser que eles informem antes que eles gostam de ser dominador e explicar também, né? Tem toda essa dinâmica, tem que conversar antes, tá bom? Se vocês gostam, ai, eu quero mandar em você. Ah, não, agora eu quero ser mandado. Você tem que avisar antes de começar, tá bom? Porque eu, Bia, machuca meu coração. Aí, pra eu te atender depois, você vai ter que pagar mais. E nem pense que só porque você vai ter todo o dinheiro do mundo que eu vou te atender. Não, só se você for legal e eu gostar de você mesmo. Ah, e quando você é gringo, pra mim perde um pouquinho mais de interesse. Então você tem que ser um gringo muito interessante que queira falar o meu idioma. Até porque eu tenho vários chats pra atender e eu não faço questão de atender o seu se você for um chato. E é interessante você querer conversar com uma mulher mesmo pagando pelo serviço que sinta desejos enquanto está com você, tá? E eu não vou fingir se você não conseguiu. Já teve chat que eu já falei, olha, não tá rolando, não tá acontecendo e pronto, entendeu? Aí eu gosto dos esforçados que ainda continuam tentando me conquistar, porque é uma relação, gente. É uma relação. Imagina que saco e quanto estaria me invadindo se eu não estivesse respeitando os meus sentimentos. Então isso é muito importante pra mim e eu acho que isso até
melhora e normalmente as relações que eu acabo escolhendo são sempre ótimas, mas óbvio que já tive clientes meio chatos. E ainda aparece de vez em quando. Eu acho que os que mais me irrita são os gringos que não conhecem sobre a minha cultura e acaba subjugando a cultura. Ai, mas eu não entro nesse site normalmente. Eu sou de outro lugar, porque lá é um que é azul. Aí eu fico tipo, ai, gato, você viu que eu sou latina, você viu o site onde eu trabalho, é da América Latina, sim, então e aqui, ai, tudo que é daqui da América é melhor. Ai, não, eu prefiro muito mais os meus cariocas, os meus paraibanos, os meus nordestinos, em geral, eu adoro o homem brasileiro. Às vezes trata bem melhor do que lá de fora, tá, gente? E tem mais piada, tem mais humor, sabe? Sabe dançar, sabe fingir que dança. Prefiro brasileiro. Tem cliente que eu atendo há mais de 2 anos. Tem cliente que eu já conheço a família. A mãe dele já me conhece. Aí eu conheço os cachorros, a idade dos cachorros, as piadinhas internas da própria vida do cliente. Às vezes eu conheço mais que a própria esposa do cliente. Apesar que eu não atendo tantos com esposa, mas não, eu acho que a maioria é casado. E às vezes eles estão ali porque o casamento é muito mais por um contrato, por algum benefício, por algum conhecimento de família que casou porque era conhecido da família do que pelo amor. Então, às vezes se dão super bem em relação à produtividade dentro dos negócios, da casa, da família, porém não são companheiros de falar sobre suas atrações, assim. Tem muito cliente desse jeito. Também tem os solteirões, assim. Tem muito solteiro que faz academia, gente. Se alguém tá procurando. Eu não sei por que eles estão solteiros e fazem academia. Será que é uma boa? Não vou indicar. Eu não sei. Só sei que no meu chat eles são muito exibidos. Nossa, eles se acham demais. E eles adoram mostrar, tipo, a barriga deles, o tanquinho. Eles adoram se gabar, assim. Tipo, ai, acabei de tomar meu whey. Eu adoro. Eu vejo também uma diferença entre a visão do solteiro e a visão do casado. Eu sinto que homens casados, eles são fiéis até às suas amantes. O solteiro, gente, no dia ele te ama, no outro dia ele não se lembra mais de você. Eu só guardo memória, assim, pra quem realmente sempre volta. Ah, eu já joguei videogame com os meus clientes. Eu já fiz de tudo. Lá dentro do site onde eu trabalho é basicamente um grande catálogo e tem vários tipos de pessoas. Homens, mulheres, né? Mas, tipo, sempre num estilo diferente. Tem as mais tatuadas, tem as mais fofinhas, tem as mais hardcore, assim, sabe? Tem as padrões, tem as mais naturais. Então, isso modifica completamente. E eu vejo bastante diferença de personalidade também de cada uma. E o tipo de chat que cada uma pega é completamente diferente de como você é e como eles te tratam. Os meus normalmente são muito bem educados. Todo dia eu me acordo um pouquinho mais tarde, eu não consigo acordar pela manhã quase nunca. Então é por isso que normalmente eu não respondo chat de 6 horas da manhã. Às vezes eu vejo, às vezes eu não vejo. E eu acordo de meio-dia, 1 hora, daí eu tomo banho, me arrumo e vou trabalhar. Às vezes eu como alguma coisinha pra não passar mal, porque então minha pressão cai. Assim, eu fico em gravação e chat, gravação e chat, gravação e chat, porque tem muito cliente que gosta de vídeo personalizado. E aí eu tenho que fazer naquele mesmo instante. Coloco meu tripé e gravo naquele mesmo instante. Às vezes eu fico muito tempo conversando com o cliente no chat e eu viro à noite e no dia seguinte eu ainda, tipo, durmo só umas 2 horas e acordo de novo e faço de novo. Eu realmente só paro mais quando eu folgo, mas até na folga eu tô conversando. Vocês acham que eu sou viciada? Julgam tanto homem que entram dentro dos sites, né, para conversar com algumas modelos, mas será que todos são horríveis assim? Será que, será que eu acho que todos os caras que eu atendo são estranhos e
acima do ponto do que o necessário. Eu acho que eu vou falar isso depois. Mas agora eu vou trabalhar. Beijo na Bia.